E aí, turma, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham aproveitado aí bastante as férias, descansado bastante, certo? Retornarei já na semana que vem, se Deus quiser. Seguinte, estou gravando essa videoaula praticamente para falar sobre o sistema ABO, certo? Esse conteúdo, na verdade, ele faz parte ainda do terceiro bimestre, né? Por conta das intercorrências aí que a gente teve no final do bimestre, não deu tempo de passar esse conteúdo. Mas já adianto para vocês que o sistema BO ele vai cair bastante no simulado, certo? Não só por isso que a gente está vendo, né? Ele também cai muito, tanto em Enem quanto em vestibular. O sistema BO ele cai em peso em todos os vestibulares, em tudo que você for fazer, né, vai ter o sistema BO. Inclusive, né, na nossa vida, o sistema BO ele é muito presente, né? Tanto numa doação de sangue, através do sistema BO, né, que é os tipos sanguíneos, dependendo da circunstância, você até dispensa um DNA. Você consegue identificar, por exemplo, se uma criança é filho de determinado pai ou não, certo? É, então, vamos dar início aí a esse conteúdo. Seguinte, ele faz parte aí da genética, certo? Então é bem tranquilo de entender, né? Eu preparei essa aula aí é, praticamente com bastante carinho mesmo, bastante capricho, para que vocês entendam aí tranquilamente esse conteúdo. Seguinte, vamos contextualizar aqui primeiro, né? Como que a gente sabe hoje que temos esse sistema, né? Como é que a gente sabe que tem gente que tem sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O, né? Antigamente, né, que eu digo há muitos e muitos anos atrás, tentaram fazer uma transfusão de sangue pegando sangue de cordeiro e colocando num ser humano. E obviamente deu errado, né? A pessoa morreu em poucas horas. Viram que deu errado e tentaram fazer essa transfusão de ser humano para ser humano, né? Pegar de uma pessoa e passar esse sangue para outra pessoa que estava precisando. E aí começaram a fazer isso. E o que, que perceberam? Que em algumas pessoas isso dava muito certo, né? E com outras, em poucas horas, era fatal, matava a pessoa de fato, né? E aí o que, que os cientistas, né, os médicos começaram a fazer? E antes de fazer essa transfusão, eles pegavam uma gotinha do sangue do doador e de quem ia receber e colocava na placa, né, numa plaquinha numa lâmina, né, de vidro. E em alguns casos eles perceberam que o sangue ele aglutinava e em outros ele permanecia normal, certo? E aí foram fazendo testes, foram fazendo pesquisas e aí foi descoberto, né, que alguns sangues, né, não podiam entrar em contato com outros, eram incompatíveis. A partir daí descobriram então que existiam os tipos sanguíneos. E aí mais para frente foram tendo mais estudos, foi tudo melhorando e aí descobriram, né, que temos sangue AB, A, B e O. Seguinte, para vocês entenderem, né, não é aula de design, tá? Mas eu usei aqui o Inkscape para facilitar o nosso trabalho. Inclusive, né, vocês não vão precisar fazer isso na aula de design, mas vão precisar fazer parecido, certo? Então presta bastante atenção. Seguinte, o tipo sanguíneo, ele também tem um fenótipo e ele também tem um genótipo, né? Fenótipo, aquilo que aparece. Genótipo é o gene, né? Ele não, nem sempre vai estar aparente, lembrem disso. Então vamos lá. O fenótipo, a gente sabe que é o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, AB e O. Isso é o fenótipo. E o genótipo, ele é determinado por quê? Aqui a gente também tem o gene recessivo, né? O que, que seria o recessivo? O tipo sanguíneo O, certo? O tipo sanguíneo O é recessivo, o restante não. Então vamos entender isso aqui. A gente vai usar o I, certo? O I e depois alguma outra letra, né? Seja o A ou seja o B. Então, qual que poderia ser o fenótipo do tipo sanguíneo, na verdade, o genótipo
do tipo sanguíneo A. Poderia ser o I azão e o I azão, certo? Genótipo aqui, um gene praticamente homozigoto dominante, certo? Porém, ele pode ser heterozigoto também. Então, ele vai carregar um genótipo, né? Por exemplo, ele recebeu um azão aqui da mãe e um izinho do pai. O izinho vem do recessivo, certo? Então, qual que vai expressar? Tipo sanguíneo A. Mesma coisa para o B, né? Ele pode receber tanto um Bzão do pai quanto um Bzão da mãe, então, obviamente, tipo sanguíneo B. Ou senão, ele pode receber, né, o Bzão, por exemplo, do pai e o Izinho da mãe. Então, o fenótipo vai ser tipo sanguíneo B. Agora, né, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma mãe que vai ter esse genótipo aqui, ó, azão, azão. E um pai que vai ter esse genótipo, Bzão, Bzão. A mãe, obviamente, vai mandar o azão pro filho, né? E o pai, obviamente, vai mandar o Bzão. Então, qual que vai ser a tipagem sanguínea? AB, certo? O genótipo A e B, os dois vão aparecer. Então, tipo sanguíneo AB. Depois, vamos pensar na seguinte situação. Esse indivíduo, né, tem um filho junto com esse outro indivíduo, e aí, por exemplo, a mãe doa o izinho e o pai doa também o izinho, né, que é o recessivo. Então, se é o recessivo, a gente tem aqui izinho, izinho, que dá o tipo sanguíneo O, certo? Seguinte, espero que vocês estejam aí com um caderno e tudo mais para ir anotando essas informações, certo? Que é importante mesmo anotar esse quadro aqui. Depois eu vou passar ele completo aí para vocês também. Existe uma coisa, né, uma frase que as pessoas falam, fala assim: "Ah, é meu filho, é sangue do meu sangue". E na verdade, quando a gente estuda o tipo sanguíneo, a gente descobre que não é, né? Por exemplo, você pode ter uma mãe A e um pai B e ter um filho O, né? Então, não necessariamente, por exemplo, o filho vai ter a mesma tipagem sanguínea da mãe. Muita gente pensa isso, né? Que por a mãe ter um sangue, por exemplo, A positivo, o filho obrigatoriamente tem que ter o sangue da mãe, A positivo. E não é, a gente vai ver até uma doença depois, chama elitobrastose fetal, que é por conta da diferença da tipagem sanguínea do filho e da mãe, né? Por conta do fator RH, certo? Mas de fato, né, o filho ele não precisa ter o mesmo tipo sanguíneo da mãe. Ele pode ter, mas pode também não ter. Beleza. Entendemos aí a parte genética. Agora vamos entender por que, que esses sangues, né, não podem se misturar, qual sangue que pode ser doado para quem, qual sangue pode ser recebido por quem. Então é o seguinte, desenhei aqui umas hemácias, certo? São as células sanguíneas, beleza? Obviamente todo mundo vai ter as células sanguíneas, vou organizar isso aqui, certo? Depois eu vou alinhar, ajustar tudo certinho. Mas pronto. Beleza. A gente tem antígeno e anticorpo, certo? Poderia ser chamado também de aglutinogênio, certo? Mas vamos manter antígeno e anticorpo para ficar mais fácil, né? Antígeno é o quê? É aquilo que vai ser identificado. O anticorpo é aquele que vai atacar aquilo, né? Ele vai ver que tem algo que se identifica aqui e ele vai atacar. Basicamente isso. Então, vamos lá. O tipo sanguíneo A, ele tem aqui, né, o genótipo azão, azão, ou se não azão, azinho. Ele vai ter o antígeno qual? O antígeno A, né, na sua composição. Beleza, então ele tem aqui o antígeno A. O antígeno B, obviamente, vai ser B. Então, as células sanguíneas, né, do tipo B carregam o antígeno do tipo B. O AB, da mesma maneira, né, ele vai carregar tanto o A
quanto B, certo? E o O, ele não vai ter antígeno nenhum, certo? Ele não tem antígeno efetivamente. Vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Vamos para o anticorpo agora, né? Fenótipo, né? A, o genótipo, né? O Azão, certo? Carrega o antígeno A. O anticorpo vai ser qual? Será que vai ser A? Vejam bem, se eu colocar aqui anticorpo A, né, o sistema imunológico da pessoa iria atacar o próprio sangue. Né? O anticorpo é aquilo que vai atacar efetivamente. Né? Eu até coloquei exemplo aqui, né, de uns soldadinhos, né, só para ficar mais fácil a visualização. Mas o seu corpo realmente iria atacar. Então, você não pode ter um anticorpo A se seu sangue for A. Então, o tipo sanguíneo A, ele carrega o anticorpo para o tipo sanguíneo B. Por isso que se eu pegar o sangue de uma pessoa B e colocar para uma pessoa que tem um tipo sanguíneo A, o que vai acontecer? Ele vai ter o anticorpo e vai atacar. Então é o seguinte, o fenótipo, né, o tipo sanguíneo B, ele carrega aí o antígeno B, portanto, ele não pode ter anticorpo contra ele mesmo. Então, ele vai ter anticorpo contra o tipo sanguíneo A, certo? Tá. Agora a gente tem um problema, né? O tipo sanguíneo AB, ele tem, né, os antígenos A e antígeno B. Se ele tiver anticorpo A, vai atacar, né, a célula sanguínea que também tem o antígeno A. Se ele tiver anticorpo B, ele também tem antígeno B. Então ele não pode ter nenhum dos dois. Então, basicamente, né, o tipo sanguíneo AB, ele não apresenta anticorpos, certo? Por isso, certo, que ele pode receber sangue tanto de A, quanto de B, quanto de O, né? Ele é o receptor universal, então ele recebe todos os tipos sanguíneos, porque ele não tem nenhum anticorpo que vai atacar, né, os outros tipos sanguíneos, porque ele tem informação de A e de B, o O na verdade não tem informação nenhuma, então ele pode receber todos eles. Agora vejam bem, o tipo sanguíneo O, ele não apresenta antígeno nenhum, certo? Então ele não apresenta nenhuma informação aqui. Porém, ele vai ter o anticorpo tanto contra A, tanto quanto B, certo? Vamos lá, recapitulando então. Vejam bem. O tipo sanguíneo O, como ele não tem antígeno, não aparece aqui nem A e nem B, ele pode atacar tanto A quanto B. Por isso que o tipo sanguíneo O, ele pode, né? Ele não pode, na verdade, receber de nenhum outro tipo sanguíneo, a não ser o O. Quem tem a tipagem sanguínea O só vai receber sangue de quem também é O, por não ter, né, essa informação, né, esses antígenos. Vejam bem, se eu pegar o A e colocar aqui no O, vai atacar, né? O seu sistema imunológico, seus anticorpos vão atacar as células de sangue A. Se eu colocar o sangue B, vai atacar do sangue B. Se eu colocar de sangue AB, então nem se fala, porque aí vai atacar tanto de A quanto de B. Então, o tipo sanguíneo O só pode receber, né, células sanguíneas do tipo sanguíneo O. Agora, o tipo sanguíneo AB, vejam bem, ele não tem anticorpo, então ele pode receber tanto A quanto B quanto O, certo? Lembrem que quando a gente faz uma transfusão sanguínea, o que é passado é isso aqui, certo? São as hemácias de fato, né? Os anticorpos não vão junto, o anticorpo faz parte do seu corpo. Vamos pensar assim para ficar mais fácil o entendimento. Beleza, agora tipo sanguíneo B. O tipo sanguíneo B, ele pode receber de quem? Ele pode receber de O, certo? E ele pode receber de B, ok? Ele não pode receber de A e nem de AB, porque os dois vão ter tipo sanguíneo, né? Na verdade, o antígeno A, e ele pode atacar. Tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo
A, né? Ele pode receber de A também e pode receber de O, né? Que não tem antígeno. Ele não pode receber de B, porque senão o anticorpo vai atacar, e não pode receber de AB, porque senão o anticorpo vai atacar. Tudo bem essa primeira parte, galera? Espero que sim. Qualquer coisa vocês podem voltar aí no vídeo. Anotem aí esse quadro, que ele é muito importante, certo? A gente vai fazer atividade agora também para vocês entenderem, certo? Esse conteúdo, ele é um pouquinho complexo, né, por assim dizer, mas é um conteúdo bem interessante, igual eu disse, faz parte aí da nossa vida e a gente vai observar agora, vou voltar aqui, um exemplo bem clássico. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte, né? Essa mulher aqui, ela teve um filho e ela se relacionou com 3 homens e ela quer descobrir qual é o pai, certo? A gente sabe o tipo sanguíneo de todo mundo, né? Então ela é A, o filho é B, né? A gente tem aqui uma pessoa AB, uma pessoa A e uma pessoa O, né? Esse exercício aqui tá fácil demais, né? A pergunta que eu faço é qual deles é o pai, né? Basicamente, o único que tem a letra B, né? Que pôde passar para o filho. Aí, mediante a essa situação, a gente vai identificar o seguinte: eu vou tentar desenhar aqui, espero que não fique muito ruim. Se esse filho ele é B, quer dizer que ele tem o I e tem o B, e depois ele tem um I minúsculo, certo? Ele tem um Izinho. Quer dizer o quê? Que essa mãe, ela passou, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui, ela passou o quê? Ela passou o Izinho. E eu, no caso, o pai, ele conseguiu passar o B para esse filho, certo? Não pode ser o A, por quê? Porque senão ele seria A, né? A mãe é A, o pai aqui, né? O suspeito, né? É A também. Ou ele seria A, ou ele seria O. Ele seria O em qual situação? Se esse homem aqui fosse também Azão izinho, porque aí ele poderia passar um izinho e a mãe também poderia passar um izinho e ele seria O, né? Agora, se qualquer um dos dois passasse o azão, ele seria, né, do tipo sanguíneo A. Agora, se esse, né, indivíduo aqui tivesse o filho com a mulher, é a mesma situação. Ou ele seria A, ou ele seria O, correto? Vamos aqui para o próximo exemplo, né? Fácil demais. Temos aqui o filho, né, com o tipo sanguíneo O. A mãe continua sendo do tipo sanguíneo A e o, os suspeitos, né, estão aqui, né, AB, A e B. Praticamente eu já passei a resposta para vocês. Seguinte, o único que a gente pode descartar que não é o pai é esse daqui, né? Que é o tipo sanguíneo AB. Por quê? Ele não tem o izinho para passar, né? A gente sabe que o genótipo aqui desse filho é izinho, izinho, certo? Vou melhorar isso aqui. Tentar, né? Pronto. Então, o que aconteceu? A mãe, que é mas ela é heterozigota, certo? Então ela carrega o gene recessivo, passa um izinho para cá. E aí, tanto esse indivíduo quanto esse indivíduo podem carregar o izinho também. Por exemplo, esse pode ser azão izinho e esse pode ser bezão izinho, certo? Então, eu não posso garantir, né, nem que seja esse, nem que seja esse, mas eu posso descartar esse indivíduo aqui. Eu sei que ele não é o pai dessa criança, certo? Então fica entre esses dois. Então a gente já exclui um. Agora, outra atividade, vamos lá. Né? Quem é o pai? Continuo perguntando esse. Poderia ser esse, o AB? Vamos ver, né? O A poderia ser? Poderia, né? Passou um A para cá.
O B poderia ser? Poderia ser, passou um B para cá. Mas peraí, a mãe é O. Qual que é o genótipo da mãe, então? É Izinho, Izinho. E qual que é o genótipo do filho? É A e B. O filho não tem Izinho, certo? Mas a mãe obrigatoriamente teria que passar um Izinho para esse filho, certo? Então, o que, que a gente conclui aqui? Foi trocado na maternidade, tá? Não tem como esse indivíduo ser filho dessa mulher O, certo? Não tem como filho de uma pessoa O ser do tipo sanguíneo AB, tá? Agora, por exemplo, se a mãe fosse A e depois o pai fosse B, tudo bem, mas não teria problema nenhum. É o exemplo aqui, o primeiro que eu passei para vocês, né? Então aqui concluímos isso aí. Agora vamos mudar um pouquinho a questão, né? Qual poderia ser o genótipo, né, e o fenótipo desse filho, né? A mulher está aqui esperando um filho, ela é casada com esse rapaz, a mulher é O e esse rapaz aqui a B. Então, qual poderia ser o genótipo e o fenótipo? Vamos lá. Vamos começar pelo genótipo, né? Então aqui a gente sabe que é Izinho, Izinho. Beleza. Aqui a gente sabe que é A e B. Então, quais são as probabilidades? Eu sei que ele pode ser do tipo sanguíneo A, vejam bem, ele pegou esse A do pai e pegou obrigatoriamente o izinho da mãe. Ou ele poderia pegar o B do pai e o izinho da mãe, certo? Então, esses são os possíveis genótipos. Qual que é o possível fenótipo? Aquilo que aparece. Ser do tipo sanguíneo A ou ser do tipo sanguíneo B. Tranquilo, galera? Eu espero que sim. Esse vídeo vocês vão poder assistir ele de novo, tá? Se vocês quiserem, tiver alguma dúvida. E pronto, vou voltar lá para os slides. Vamos lá. A gente vai preparar uma prática também de tipagem sanguínea. A gente vai preparar o antígeno, né, o anticorpo, tudo aqui para vocês fazerem isso aí mais para frente, certo? Ainda preciso testar para ver se vai funcionar tudo certinho, mas eu espero que a gente consiga fazer essa prática. Aqui está o quadro, certo? Depois, se vocês quiserem copiar com mais calma, ele está aí. Coloquei aqui também as atividades que a gente acabou de fazer. Agora vamos para o fator RH. O fator RH ele é muito simples, tá, galera? Ele é basicamente, né, igual cor do cabelo, cor do olho, as heranças genéticas comuns que a gente estudou, sendo aí o genótipo RH negativo, no caso o fenótipo, né, aqui está escrito grupo, mas é o fenótipo. RH negativo é recessivo, né, e RH positivo ele é dominante. Então, segue a mesma estrutura. Por exemplo, aqui está RH, né? Mas a gente poderia colocar azão, azinho e azinho, azão, né? Tá escrito desão, desão, desinho, mas poderia ser qualquer letra, né? Isso vocês já estão acostumados. Então é o seguinte, o genótipo, né, pode ser homozigoto ou heterozigoto, né? E no caso do RH negativo, é homozigoto recessivo. Tudo bem? O que acontece? Com o fator RH positivo, ele vai ter o antígeno, certo? Aquele que é identificado, né? Porém, ele não tem anticorpo, porque se tivesse anticorpo, iria atacar, certo? As próprias hemácias. E o RH negativo, o próprio nome já fala, é negativo, então não tem é, o anticorpo. Porém, na verdade, ele não tem o antígeno, desculpem, né? Ele não tem um antígeno, aquilo que vai ser identificado. Por não ter um antígeno, ele apresenta um anticorpo, ou seja, se eu pegar o sangue positivo e passar para quem é negativo, o anticorpo vai atacar, certo? O anticorpo de quem é negativo vai atacar.
o fator RH ele serve para todos os tipos sanguíneos, certo? Então, tanto o tipo sanguíneo A quanto B, AB e O vão ter esse fator RH, né? Além, né, daquele quadro que eu expliquei para vocês, desse quadro aqui, eles também vão ter é, esse fator que é o RH. Beleza. Então, eu imagino que isso aqui não tenha muitas dúvidas, porque basicamente é a mesma situação da tipagem sanguínea, certo? Só que aí basicamente é atrelado, né? Tanto o fator RH quanto o tipo sanguíneo. Então, a pessoa que precisa doar sangue também precisa ver esse fator. Agora vamos falar aí de uma doença que é a eritoblastose fetal. O que é isso, né? Isso acontece quando a gente tem uma mãe que é RH negativo, né? E ela tem um filho RH positivo. Se ela tem um filho RH positivo, obviamente o pai ele também é positivo, certo? Lembrando, né, que por exemplo, se eu tiver um pai e uma mãe que é positiva, lembra que o RH negativo ele é recessivo. Então, eles podem ter um filho que seja recessivo também, né? Pode acontecer isso. Mas pronto, o que acontece? O RH negativo ele vai ter o anticorpo contra o tipo sanguíneo positivo, que no caso é do bebê. Né? Durante a gestação você não tem problema nenhum, porque o sangue do bebê ele não vai é, passar para o sangue da mãe, nem o sangue da mãe vai passar para o sangue do bebê. O problema está na hora do parto, certo? Que na hora do parto, né, a hora que a mulher vai ter efetivamente a criança, acontece é, de realmente passar o sangue, né, tanto do bebê para a mãe quanto da mãe para o bebê. E isso é um problema, porque se a mãe é RH negativa, e ela tem um anticorpo contra o positivo, o sangue da mãe vai atacar o sangue do bebê. E isso é um grande problema. O bebê pode vir a falecer por conta disso. Né? Hoje, quando uma mulher já entra, né, já sabe que está gestante, eles já fazem alguns exames, né, para ver qual que é o tipo sanguíneo da mãe. Se o tipo sanguíneo da mãe for negativo, eles já entram com uma medicação para não ter esse problema, certo? Só que tem outra coisa, né? Às vezes, lembram lá da imagem dos soldadinhos, né? Às vezes esses anticorpos, né, ainda estão dormindo, eles ainda não estão ativos. Então a mulher tem a primeira vez, né, um filho, né? Acontece desse sangue passar o sangue positivo passar para o sangue negativo, que é da mãe, e não acontecer nada. Porém, né, a partir de um primeiro estímulo é como se fosse uma vacina. O anticorpo ele já começa a reconhecer isso. Então, da próxima vez que essa mulher for gestar, né, e tiver um filho positivo, o sangue já vai saber, né, na verdade o anticorpo ele já vai saber, já vai reconhecer essa tipagem sanguínea e aí ele começa a atacar. Por exemplo, existem casos de que precisa ser feito transfusão sanguínea e não consegue descobrir o fator RH, né? Eles colocam qualquer tipo sanguíneo mesmo. E acontece de não ter qualquer tipo sanguíneo sabendo, né? Se é A, se é B, se é AB, mas sem preocupar com o fator RH. Pode acontecer isso? Não é adequado, mas pode. Por quê? A primeira vez que você coloca, né, esse anticorpo aqui, ó, né, no sangue negativo, é o momento onde os anticorpos eles vão reconhecer o antígeno, né? Primeiro você coloca o antígeno, o anticorpo ele vai reconhecer. A partir da segunda vez que você faz isso, os seus anticorpos já vão estar conhecendo, né? Esse antígeno. Então você tem um problema, né? Então vai ser realmente atacado, você tem um problema. Mas na verdade, na maioria das situações, é, quando os profissionais da saúde já percebem essa situação, eles já entram com a medicação para não ter problema, certo? É isso que é a eritoblastose fetal, né? Essa diferença da tipagem sanguínea. Aqui eu coloquei um exemplo aqui só para facilitar, né? Vejam bem, aqui na horizontal é quem pode doar para quem. Então, o tipo A positivo pode doar para A positivo e pode doar para B positivo.
O tipo A negativo pode ser doado para A positivo. Por que que pode ser doado para A positivo? Porque ele basicamente não vai ter o antígeno, então ele não vai ter nada que o anticorpo que tem no A vai atacar. Então ele pode ser doado para o A positivo. Todos os tipos sanguíneos que são negativos podem ser doados para positivos, desde que sigam, né, a regra aí, né, da tipagem sanguínea, né, de A para A ou se não, né, para AB, mas enfim, através desse quadro já dá para ter uma noção maior. Vejam bem que pode receber, né? O AB ele pode receber de todos os tipos sanguíneos, certo? O AB positivo, né? O negativo já tem as restrições por conta, né, de apresentar o anticorpo para o positivo. Turma, seguinte, vamos fazer atividade, né? O livro Moderna Plus, que é esse daqui, certo? Espero que vocês estejam vendo aí. Coloquei página 21, 22, 23, 24 e 25, porque na verdade essas primeiras páginas aqui é o que explica, né, a tipagem sanguínea efetivamente. Só a página 24 e 25 que tem a atividade. Então a gente tem um campo lá que chama Aplicando Conhecimento, que tem a atividade 4 e 5 para vocês fazerem. E depois da 4 até o 12 são atividades bem curtinhas, tá, gente? E a 15, certo? É mais para vocês praticarem. Não sei se vai dar tempo, mas gostaria que vocês fizessem essas atividades. Além disso, a gente tem aqui, né, o fator RH. Vocês vejam que eu fiz esse quadro no Inkscape, certo? Proposta para a aula de sexta-feira. Vocês agora entendendo o fator RH, inclusive, vocês precisam efetivamente entender. Vocês vão fazer um quadro parecido com esse que eu fiz, certo? Na aula de design agora na próxima sexta-feira, vocês vão fazer o quadro sobre o fator RH, certo? Vocês vão fazer lá a hemácia, vão colocar as informações tudo certinho, valendo 3 pontos, tá? Essa prática aí que vocês vão fazer na sexta-feira e na semana que vem eu vou observar, vou passar olhando de cada um, quem fez, como é que tá e tudo mais, certo? Não faltem na sexta-feira, aproveitem esse tempo para vocês fazerem essa atividade, certo? Para vocês praticarem, para a gente encerrar esse assunto, tá bem? Espero que dê para ter aproveitado aí pelo menos uns 50% do que eu falei, certo? Pratiquem, né? Não sei se vai dar tempo efetivamente essa semana de fazer essas atividades, mas se puderem dar uma olhada, depois revejam esse vídeo se ficou alguma dúvida. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Beleza? Até mais.